dia, estamos aqui para mais uma aula de História e hoje estaremos falando sobre as ideias iluministas na América. Antes de mais nada, faz-se necessário lembrarmos, o que é o pensamento iluminista. O iluminismo é um movimento intelectual filosófico que surge na Europa, mais especificamente na França, que tem como princípio ir contra os dogmas políticos e religiosos da época. E se tratando desses dogmas políticos, é ir contra o antigo regime. Sempre que falamos de antigo regime, nós estamos falando do poder absolutista, o poder monárquico absolutista que era concentrado na mão do rei. E se tratando do caráter religioso, é contra a instituição católica que vigorava à época. Esse pensamento iluminista vai influenciar vários fatores históricos, tanto na Europa principalmente, mas também na América. Na Europa, nós estamos falando de 1789, a chamada Revolução Francesa, que vai ser influenciada por esse pensamento iluminista. E se tratando de América, e um pouco antes, 1776, a independência das 13 colônias da América do Norte. E vai ser esse fator, vai ser esse processo que influenciará, desencadeará vários outros processos de independência na América. E aí, mais particularmente, se tratando de nós, da América do Sul. E aí vai haver um dissolvimento das colônias, tanto portuguesas, espanholas, francesas e daí por diante. Agora, como é que esse pensamento ele chega até a América? Ele chega por duas vias. Primeiro são os livros que eram censurados na Europa, proibidos de ser lidos, comercializados, e eles chegam aqui na América, e também pela elite de colonos que iam à Europa estudar e voltavam aí eivados do pensamento iluminista. Se tratando de Brasil, como que o iluminismo influenciou de certa forma mudanças aqui em nosso território? Essas insatisfações que é radicalizada, que é impulsionada pelo pensamento iluminista, está muito ligado ao período econômico em que nós estávamos vivendo. Nós estamos falando do período do ciclo do ouro. Período do ciclo do ouro do Brasil que se encontra em crise. Criaram uma grande euforia acerca da corrida do ouro, porém não foi aquilo que a Europa esperava, principalmente os portugueses, que eram os donos da colônia, que era a metrópole, e isso vai gerar um grande problema. Somados a isso, havia a questão da insatisfação ainda dos amarros comerciais que a metrópole havia estabelecido aqui, além do rígido pacto colonial, que proibia a colônia de comercializar com outros países, tornando-se totalmente dependente de Portugal. Tudo isso vai gerar um grande cenário. E qual é o pensamento iluminista? Qual é o ideário do pensamento iluminista? Igualdade, liberdade e fraternidade. E é isso que os colonos aqui vão buscar através deste pensamento. Numa tentativa de solucionar a insatisfação e fazer com que a metrópole respirasse de forma mais tranquila, o então rei de Portugal, Dom José, ele vai dar liberdade ao seu ministro, Marquês de Pombal, de promover transformações na colônia portuguesa, no caso o Brasil. E ele, de certa forma, vai fazer isso. Ele vai acabar com as capitanias hereditárias, vai expulsar a ordem jesuítica daqui do território brasileiro, que estava aqui desde o século XVI. Ele vai promover a mudança da monocultura para a policultura. O Brasil ainda era muito pegado à questão da monocultura, a produção de um só produto. Agora, com a diversificação, o Brasil vai passar a produzir arroz, algodão, cacau, para comercialização, não só mais para o caráter
de subsistência. Decretou o fim da escravidão indígena, não da africana, né, mas sim da indígena. Vai ser algumas modificações que, de certa forma, vai trazer um suspiro para a metrópole. Porém, com a morte de Dom José, assume-se a Dona Maria, né? E aí vem o problema. Por quê? Porque ela vai demitir o Marquês de Pombal e vai dissolver as suas modificações. Isso vai servir para radicalizar e erradicar ainda mais esse processo de insatisfação que já estava demasiado no território brasileiro. E isso vai ser exemplificado em alguns motins de insurreições, alguns movimentos de insatisfação. E aqui nós estaremos tratando de dois, né? Um que acontece em Minas Gerais e um que acontece na Bahia. Se tratando de Minas Gerais, um desses movimentos de insatisfação vai se chamar Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. O que era isso? Isso era um movimento, né, de insurreição e de insatisfação contra a metrópole devido a alguns motivos, né? E quais foram os motivos? Alguns dos motivos foram a revolta contra as altas taxas que eram cobradas aqui no território brasileiro, especificamente em Minas Gerais, logo após a crise, né, do ouro. E aí vai ser cobrado o imposto de 100 arrobas, cerca de 1.500 quilos de ouro anual que Minas Gerais deveria pagar de imposto à metrópole. Além disso, havia também a questão da derrama. O que era a derrama? A derrama era pagamento de impostos atrasados. Então, sempre que havia insatisfação e que se manifestava essa insatisfação dos mineiros, eles eram ameaçados com a derrama. Devido a isso, levanta-se o motim, tem como líder o Tiradentes, mais conhecido como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né, que vão promover essa insurgência, né? De certa forma, ela não vai acontecer de fato, né? Eles não tomam as ruas, vão ser fortemente reprimidos pelo governo. Alguns desses militantes serão exilados, outros serão presos, e Joaquim José da Silva Xavier, ele vai ser enforcado e ele vai ser usado como uma forma de repreensão, né, de lição para aqueles revoltosos. Mas o que acontece é o contrário. A morte dele vai servir como mártire para o caráter republicano, porque o que os mineiros queriam, né, eram as desamarras desses pactos coloniais e proclamar a república local de Minas Gerais. Isso vai servir, ele vai servir como um mártire para a república, agora não só mineira, como de forma nacional, né? E de fato não ocorrerá o movimento revoltoso, só houve ali na realidade todo a preparação para ele, mas ele vai ser reprimido antes. O outro vai ser um movimento na Bahia, conhecido como a Conjuração Baiana, um movimento de caráter popular, né, pois várias pessoas de várias camadas da sociedade irão participar, porém há uma maioria de pessoas que trabalhavam na confecção de roupas, os alfaiates, e por isso essa Conjuração Baiana também será conhecida como a Conjuração, a Revolta dos Alfaiates, né? E tinha como o grande líder desse movimento o médico chamado Cipriano José Barata de Almeida, né? Ele é um maçom, ele vai ser um dos grandes líderes desse movimento, que tinha como motivo, né, combater as altas taxações tributárias e acabar com o sistema escravista, né, não só indígena, mas realmente o sistema escravista de forma geral. Tudo isso motivados pela questão da crise que a Bahia está passando. A Bahia, até poucos anos atrás, era a capital, era o grande pulmão econômico do Brasil, né? Porém, quando a família real vem para o Brasil depois, né, vai fazer com que ela perca importância, mas antes disso, durante esse período aqui, ela vai perdendo a importância devido à queda da produção do açúcar, né,
da cana-de-açúcar, vai fazer com que ela enfraqueça economicamente, vai perdendo a sua importância e vai sendo meio que deixada de lado. Com os aumentos dos tributos, os alimentos aumenta demais, a população baiana está passando fome, né? Há uma grande crise, miséria realmente, vai fazer com que se levante esse motim, né? Quando tudo está preparado para em 1798 realmente ser colocado em prática, eles também vão ser reprimidos, várias pessoas vão ser presas, né? Outros vão ser mortos devido a esse momento, a elite não vai sofrer com isso, principalmente os maçônicos, né? Que havia uma grande aliança entre a metrópole com a maçonaria, né? Eles não vão sofrer essa represária, porém vai ser mais um movimento reprimido pelo Estado, né? O importante é nós entendermos que nenhum dos dois estados, nenhum dos dois movimentos, eles acontecem de fato, né? O baiano também tinha esse caráter da busca pela república local, né? A independência local da Bahia. Esses movimentos foram muito de caráter local, não havia uma unidade devido, né, ao tamanho do Brasil, né? Um país continental, é difícil você trazer um pensamento unificado, né? Porém, esses dois movimentos, por mais que eles não tivessem acontecido de fato, eles serviram de semente, né, para a continuidade de um processo, de um pensamento, né, de independência do Brasil e também, mais à frente, de um pensamento republicano. Foram sementes que foram lançadas para esse processo. Tá bom, gente? Por hoje é só.